Galera, então vamos lá para a nossa próxima aula, onde a gente vai aprender então como a gente liga um ponto de tomada, tá? Para ligar uma tomada é igualmente simples como a lâmpada. Só que nesse caso, na lâmpada a gente utiliza fase e neutro, aliás, retorno e neutro, para ligar uma lâmpada. No caso da tomada, a gente vai utilizar 3 pinos, né? 2 pinos mais o terra. Vão ser eles para uma ligação monofásica em 127. A gente vai utilizar fase no pino, em um dos pinos das laterais, tá? Nesse caso aqui não importa a posição, o que interessa é o do meio, que sempre tem que ser o terra. Fase em um lado e neutro no outro, 127 monofásico. Ou a gente pode ter 220, tanto monofásico quanto trifásicos, tá? Qual a diferença entre esses dois? 220 monofásico é para quando a geração já é em 220 volts. A gente também vai ligar então fase, terra no meio sempre e neutro na outra extremidade. Só que tem uma particularidade que a gente pode, em uma rede onde o fornecimento é em 127 volts, ter também uma tomada em 220 volts. Como? Ligando fase, terra e outra fase. Percebam que aqui a diferença de potencial não vai ser mais entre fase e neutro. Vai ser entre duas fases. Duas fases de 127 vão dar 220 volts de diferença de potencial entre duas fases. Mas por que 220 volts ao invés de 254? Se eu tenho uma fase de 127 e outra fase de 127, por que eu não tenho 254 volts? Esse é um conceito que não é tão fácil entender, de explicar e entender. Então prestem muita atenção aqui. Isso aqui é um diagrama em corte de um gerador elétrico. Tá? Imagina que isso aqui é o eixo desse gerador, que a turbina lá da hidrelétrica vai girar. E aqui nós temos 3 bobinas. Essas 3 bobinas representam as nossas 3 fases. Então, quando o ímã gira, aqui dentro do eixo tem um ímã, né? Quando esse ímã passa por uma bobina, ele induz um campo magnético. Esse campo magnético induz um fluxo magnético, que por sua vez gera, aliás, corrente elétrica por essa bobina, pelos fios dessa bobina. Então, se eu tenho um ímã passando por uma bobina, eu vou ter um fluxo magnético, por sua vez eu vou ter corrente elétrica. Tá? Então presta atenção nessa fase 1 aqui em cima, olha só. Eu tenho o norte do ímã girando nesse sentido, fase 1 em preto. No momento que o norte do ímã passa exatamente no centro da bobina, eu vou ter a máxima geração, que vai ser esse ponto aqui, ó. Fase 1 em preto, eu vou ter a máxima geração. À medida que ele vai se afastando, eu tenho a corrente elétrica caindo até chegar a zero. Depois disso, percebam que o sul do ímã que vai induzir corrente elétrica para o sentido contrário agora. Então eu vou ter, quando o Szinho do ímã estiver passando pelo centro da bobina, eu vou ter o pico mínimo de corrente aqui. Por isso que a gente diz que a corrente gerada é corrente alternada, que ora ela está num sentido, ora ela está em outro. Ora passa a corrente elétrica em um sentido dessa bobina, ora passa em outro sentido. Tá? Isso acontece nas 3 fases ao mesmo tempo. Quando o norte passa por uma, ele gera, logo depois ele está passando por outra fase, e logo depois ele está passando por outra. Esse gerador elétrico, a gente pode representar ele de outra forma, por meio de um diagrama fasorial, que é essa representação aqui da esquerda. Percebam que, deixa eu voltar, fisicamente existe uma defasagem, que é uma diferença aqui entre essas 3 fases de 120 graus, fisicamente mesmo. A gente consegue representar dessa forma. A tensão entre a fase A e o neutro... um detalhe importante aqui, ó.
Percebam que tem um fio neutro que está ligando as 3 bobinas ao mesmo tempo, tá? Percebam que esse neutro está aqui no meio. Isso a gente chama de ligação estrela. A fase A entre neutro, a diferença de potencial é de 127 volts. A fase B entre neutro também é de 127 volts, só que com 120 graus de diferença em relação à fase A. E a fase C também é 127 volts, só que com 120 graus de diferença entre a fase A em outro sentido e 240 em relação a esse sentido aqui. Agora, olha que interessante. Eu não quero mais a tensão entre fase e neutro. Eu não quero mais 127 volts. Eu quero 220 volts entre fase A e B, ou entre B e C, ou entre C e A. Na verdade, eu vou ter... quando a gente tem essa tensão entre fase e neutro, a gente chama isso de tensão de fase. Quando a gente tem tensão entre duas fases, a gente chama de tensão de linha. Então agora eu quero uma tensão de linha. Eu não quero mais uma tensão de fase. Eu quero uma tensão de linha, que vai ser entre A e B nesse caso. Percebam essa representação aqui, ó. Eu tenho V de fase, VF, que vai ser a diferença de potencial entre a fase A e o neutro. E percebam que eu tenho esse vetor aqui, ó, que liga o ponto B ao A, a fase B à fase A. Se eu quero a tensão entre A e B, se eu quero a diferença de potencial entre a fase A e a fase B, eu tenho que, isso é geometria analítica, tem uma definição de geometria analítica e álgebra linear, a gente tem que tensão entre A e B vai ser tensão em A menos tensão em B. Só que eu não posso fazer essa subtração, ou essa soma, na verdade, entre duas grandezas que são vetoriais. Isso não é uma grandeza escalar, isso é uma grandeza vetorial. Ela tem sentido, direção e ângulo, né? Aliás, ela tem direção e sentido, né? O ângulo é consequência da direção. Para eu fazer isso, eu preciso fazer uma soma vetorial. Então, para eu obter, voltando aqui, ó, se vocês olharem esse triângulo, para eu obter o módulo desse vetor aqui, entre A e B, basta que eu aplique a lei dos cossenos. Aplicando a lei dos cossenos, eu vou ter o módulo entre a fase A e a fase B, que vai ficar dessa forma, ó. Tensão de fase e tensão de linha, VF e VL. Lei dos cossenos é essa aqui, para quem não lembra, tá? Tensão de linha ao quadrado vai ser tensão de fase ao quadrado mais tensão de fase ao quadrado. Por quê? Vai ser a tensão de fase A e a tensão de fase B, que elas têm o mesmo módulo, todas as duas são 127. Menos 2 vezes tensão de fase, vezes tensão de fase, vezes o cosseno de 120 graus. Esse 120 graus é esse ângulo aqui de defasagem entre as duas fases, que é o mesmo daqui do meio, tá? Essa conta, então, eu vou chegar no seguinte resultado, que tensão de linha vai ser tensão de fase vezes raiz de 3. E vocês podem fazer essa multiplicação aí. Se a gente juntar duas fases, a gente vai ter que 127 volts vezes raiz de 3 vai nos dar 220. Por isso que se eu medir a diferença de potencial entre duas fases, eu vou ter 220 volts ao invés de 254, tá? Se vocês não entenderem bem esse conceito, escrevam aí nos comentários, deixem as dúvidas que eu tento reexplicar de outra maneira, ou mesmo eu deixo aí fixado nos comentários, tá? Mas eu preciso desse feedback de vocês, porque não é um conceito muito simples. O que a gente precisa entender é que tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes tensão de fase, tá? E essa fica a nossa ligação. Aqui eu tenho um esquema unifilar, aliás, eu tenho um esquema multifilar aqui na esquerda e um unifilar aqui na direita. Nesse exemplo aqui, nós estamos ligando
uma fase, aliás, um circuito para iluminação, né? Vem lá da nossa fase, passa pelo interruptor, se transforma em um retorno e o outro polo da lâmpada eu ligo no neutro. Isso para uma ligação em 127 volts. Para eu ligar uma tomada em 127 volts também, eu vou ligar um terminal da tomada no neutro. O terminal central sempre vai ser o aterramento, tá? E o outro terminal vai ser a fase. É super simples, tá? Mas é importante a gente entender que se a gente precisar de uma tomada de 220 volts e a nossa ligação monofásica, a tensão entre fase e neutro for de 127, basta que no lugar desse neutro aqui, eu ligue outra fase. Assim eu vou ter uma tomada de 220 volts bifásica. E aqui do lado o esquema unifilar. Está trocada a legenda aí, se vocês repararem. Aqui na direita a gente tem o esquema unifilar, separados em dois circuitos, né? O circuito 1 de iluminação e o circuito 2 para as tomadas, certo?